Olá, bem-vindos de volta a este canal. Eu sou Jorge Cavalcante, profissional de publicidade e propaganda com pós-graduação em marketing. Você sabe, aqui eu te trago as experiências dos meus negócios e te ensino um pouco sobre gestão de marketing, sociedade e tudo mais que tem a ver com o seu negócio, com fazer vender mais, que é o objetivo sempre que a gente tem aqui. E você veio para cá provavelmente pela busca aí sobre informações sobre sociedade, afinal de contas esse é o vídeo que fala o que é uma sociedade na empresa. E esse é o tema de hoje da nossa aula. Toda quarta-feira neste canal, às 8 horas da noite tem uma aula nova, então já se inscreve, já deixa a notificação e deixa o like nesse vídeo também. Não esquece, compartilha o vídeo com teu sócio, afinal de contas não adianta nada você ter a informação e você não compartilhar com o teu sócio, para que ele entenda que tem que ser feito do jeito correto. Tá bom? Aí não adianta nada você estudar aqui e depois ir brigar com ele lá. Compartilha com ele e explica também que o melhor de tudo é fazer as coisas direitinho. Vamos já para minha tela aqui, porque eu não gosto de perder tempo falando muito. Eu vou falar muito aqui, é direto na aula. E aqui, ó, bem clássico aqui a nossa tela, que vocês estão vendo aí agora. Sociedade. O que é uma sociedade na empresa? Vamos lá, direto, ó. Uma sociedade empresarial é uma associação formal entre duas ou mais pessoas que se unem no objetivo de conduzir um negócio em conjunto. Ó, que isso aqui é importante, hein? Conduzir um negócio em conjunto. Essa união permite que os sócios combinem recursos, pode ser financeiro, expertise, ou seja, conhecimento técnico e conhecimento de negócio, responsabilidades, tudo isso a fim de atingir as metas comuns. Quais são as metas comuns? A meta de um negócio, como eu sempre falo, é ganhar dinheiro. Se teu negócio não tem como meta ganhar dinheiro, tá fazendo alguma coisa errada. Então vamos lá já entender aqui como é que funciona os tipos mais comuns de sociedade, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aí para vocês verem, sobre os tipos de sócios, que são geralmente como que começa uma sociedade, no sentido de sócio investidor, sócio que entra com trabalho, sócio que entra com conhecimento. Isso ali é apenas uma noção para você entender quais são os tipos comuns de como se inicia uma sociedade. Aqui eu vou falar do termo mais técnico do negócio, do termo mais formal, porque os tipos de sociedade empresarial, segundo o regimento da lei, o regimento da junta comercial. Então você tem aqui, facilmente, e a mais comum utilizada no Brasil, é a sociedade limitada. A sociedade limitada basicamente abrange todas as empresas micro, pequenas, médias e grandes empresas do Brasil, quando se tem sócios nessas empresas. Ah, Jorge, eu não posso fazer a minha MEI ter uma sociedade no meu MEI? Não. Por quê? Porque o MEI é microempreendedor individual. Individual significa que é só você. O MEI é uma forma de legalizar um autônomo que trabalha por conta própria na sua profissão e faz atendimento. E aí, de alguma forma, ele precisa gerar uma informação para o governo para poder ele pagar seus impostos, para poder ele ser legalizado e ele ter como provar de onde vem aquela renda. Então é para isso que existe o MEI. Quando você fala em sociedade, você tem que ir diretamente para a sociedade limitada. E aí a tua empresa, a depender do segmento do teu negócio, você pode colocar ela em lucro presumido ou em simples nacional. Para isso, você tem que conversar com o seu contador, tá? Então é a forma mais comum que existe no Brasil de sociedade. Existem outros tipos de sociedade? Sim. A sociedade anônima, por exemplo, a SA, que são aquelas empresas de capital aberto que vão para a Bolsa de Valores. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas compram ações na Bolsa. Quando você compra a ação na Bolsa, você está comprando uma cota de sociedade. Quando a gente fala em sociedade entre empresários, a gente fala em cota de sociedade. Lembra só que aqui é uma sociedade limitada, entre duas ou mais pessoas. Mas todas essas pessoas têm que estar nominal dentro do contrato social. Já na sociedade anônima, não. As cotas da empresa ela é dividida em pessoas que são anônimas, ninguém conhece ninguém. Eu não sei se você comprou a mesma ação que eu comprei, basicamente é isso. Então são empresas de capital aberto que dividem suas empresas em ações e coloca na Bolsa de Valores. E tem a sociedade em nome coletivo. Todos os sócios respondem de forma solidária e limitada pelas obrigações sociais da empresa. Geralmente isso aqui é pouquíssimo usado e é um tipo de sociedade que não tem muito a ver com comércio, tá? Não tem muita relação com comércio. Então, foca sempre nessa daqui, ó. Esse daqui
Você tá aqui no meu canal, é isso daqui. Você precisa disso daqui. Sociedade limitada. Inclusive, existe sociedade limitada de uma pessoa só, tá? Por exemplo, a minha empresa, o meu CNPJ, ele é de sociedade limitada, mas de um único sócio, que sou eu. Ou seja, eu posso depois inserir mais pessoas dentro da minha sociedade. Então, entenda isso. MEI não pode. MEI não tem sociedade de MEI. Ah, Jorge, eu sou MEI e quero fazer uma sociedade. Não existe. A tua sociedade vai ser de boca, você não vai ter como provar nada. Quem for dono do CNPJ vai sair ganhando. O que você tem que levar em consideração, né? Verificar quais são as vantagens, quais são as possibilidades de ter uma sociedade. O que é vantagem e o que é desvantagem de ter uma sociedade? Bem, a número 1, vantagem é a combinação do capital, né? Combinação de dinheiro. Geralmente, quando você começa uma sociedade, você começa pelo âmbito do dinheiro. Você já pensa nisso. Quanto que vai custar para abrir a empresa? Qual o capital e como que vai ser essa divisão de capital? Se um vai entrar todo com dinheiro e o outro vai entrar com conhecimento, ou os dois vão dividir o investimento dessa forma. Então, você tem como fazer essa vantagem principal. Às vezes você não tem o dinheiro todo e convida alguém a participar do teu negócio. E aí você começa um negócio. Porque às vezes, é sempre o que eu digo, uma sociedade bem feita vale ouro. É muito mais interessante você ser dono de 50% de algo bom do que ser dono de 100% de algo ruim. Então, a sociedade serve para isso. Uma outra vantagem importante que tem aqui é o conhecimento e a rede de contatos. Então, muitas vezes você tem o dinheiro, mas você não conhece do segmento ou você precisa de um profissional para aquela ideia que você teve de negócio. Então, você chama alguém que tem conhecimento ou alguém que tem rede de contatos. Rede de contatos é quando aquela pessoa é desenvolta no mercado, consegue vender com facilidade, tem muitas pessoas, tem como escoar o serviço ou o produto que vocês vão vender. Então, isso vale muito a pena. Rede de contatos aqui pode ser carta de clientes, tá? Carta de clientes. Um exemplo muito bom para esse detalhe aqui do conhecimento e da rede de contatos é salão de beleza. Às vezes entra uma pessoa com dinheiro, acha que tem toda a vantagem do mundo, mas a grande vantagem do salão de beleza é ter um profissional que já tenha bons clientes. Isso faz todo sentido. Inclusive a sociedade tem que ir muito pensando nesse lado. Uma outra vantagem interessante para uma sociedade, nós estamos vendo vantagem e desvantagem. Vantagem, maior acesso a recurso financeiro e oportunidade de negócio. O que significa isso? Lembra que eu falei do capital? Ao mesmo tempo que você tem mais possibilidade de capital, é uma possibilidade, tem recurso. Às vezes você já tem o dinheiro para começar um negócio. Vamos supor que tua empresa lá vai precisar de 30 mil para começar. Para comprar tudo. Você monta por 30 mil. Só que você fica absolutamente sem nada. E um conselho, não abra uma empresa quando você não tem mais dinheiro. Se você vai gastar tudo na estrutura da empresa, tome muito cuidado, porque você vai precisar de dinheiro. O primeiro mês, o segundo mês e até o terceiro mês, ele não vende suficiente para você pagar as contas. Então você precisa de dinheiro. Uma sociedade te ajuda a conseguir mais dinheiro, ou pelo sócio, ou pelos bancos e instituições financeiras. Por quê? Porque ele entende que é um negócio mais sério, que existe mais pessoas envolvidas, o risco é menor e aí você consegue o capital de giro com mais facilidade. E, obviamente, também mais oportunidade de negócio. Por quê? Porque se você tem um sócio que tem rede de contato e conhecimento no ramo, as oportunidades de negócio aumentam muito mesmo. Então, são duas vantagens importantes que você tem que considerar na hora de pensar em abrir uma empresa e, de repente, ter uma sociedade. Agora vamos às duas desvantagens aqui que eu coloquei para a gente discutir também. Desvantagem que tem que ser pensada, tá? Possíveis conflitos entre sócios. É o que eu mais vejo aqui nos comentários, é a galera reclamando do sócio, um falando do outro, isso também nos meus clientes, tá? Muita gente fala sobre conflito e não sabe como resolver os conflitos. E, cara, a melhor forma de resolver o conflito é conversando, não existe outra forma. Dentro de sociedade é conversando. E quando que acontecem os conflitos? Quando você não faz uma sociedade direita desde o primeiro dia. O que é uma sociedade direita? É utilizar o recurso da sociedade limitada, o contrato social. O contrato social é importantíssimo, porque é nele que você vai dizer quem é dono de quê e quem vai fazer o quê e quanto que vai ganhar cada um. Inclusive, no contrato de sociedade, você coloca qual que é o prazo dessa sociedade. A sociedade pode terminar, mesmo que esteja boa. Não tem problema, o contrato está lá para isso. Se for muito boa, prorroga o contrato. Se tiver naquele momento que está em conflito, é hora de usar a cláusula de finalização de contrato e cada um vai para o seu lado conforme as leis do contrato.
Então, discordância vai existir, é uma desvantagem, mas você tem que aprender a lidar com ela. Uma outra desvantagem é a maior complexidade na tomada de decisão sobre a gestão do negócio. Por quê? Porque são 2, 3, 4, 5 cabeças tomando decisão juntas. Então, é por isso que quando você, para não ter problema nessa desvantagem, você tem que definir bem no contrato quem que vai tomar as decisões. Pode ser um conselho, ou seja, às vezes a sociedade tem mais de 2 pessoas. Então você tem que determinar, ó, fulano e fulano vai tomar as decisões, eu vou ficar aqui só na retaguarda. Quando é de 2 pessoas, as 2 pessoas podem tomar a decisão ou em comum acordo você decide. Por exemplo, a minha sociedade é com um cara que tem muito conhecimento no ramo. Cara, então você toma as decisões, eu vou confiar e vou acreditar em você e nós já temos as nossas metas estabelecidas, então suas decisões têm que ser em função das nossas metas. E aí você tem um problema a menos. Existe essa desvantagem, vai acontecer esses conflitos de gestão, de tomada de decisão, a maneira como resolver é essa que eu te falei agora. Então, sempre tem jeito, tá? Numa sociedade também tem responsabilidades e também tem obrigações. Às vezes o cara põe o dinheiro e vai embora, né? Tem isso, tem sim, tem obrigações para os 2 sócios. Inclusive aqui, ó, contribuição financeira. Cada sócio deve cumprir a parte do aporte do capital ou dos bens da empresa. Isso aqui é referente ao comecinho da empresa, quando está começando tudo na empresa, que você decide quanto que vai precisar de dinheiro para abrir o negócio. Não precisa o sócio colocar o dinheiro todo de uma vez, tá? Às vezes tem sócio que vai entrar com conhecimento, com know-how, com trabalho, e outro sócio vai entrar com capital. Ele precisa colocar 100% do capital de uma única vez? Não, ele pode ir colocando conforme etapas. Qual é a primeira etapa? Compra de material. Segunda etapa, reforma de ponto. Terceira etapa, compra de produto. Então ele vai colocando essa grana aos poucos. Vai vendo acontecer. E a pessoa que trabalha, que está ali no ramo da atividade, vai comprovando, ó, tá tudo aqui, ó, direitinho, cada etapa feita. Então você deve cumprir. Cumprir a sua parte no aporte de capital ou nos bens da empresa, da maneira como foi acordada. E aí se de repente chega na hora da última parcela você não cumpre, aí tem problema, por isso que tem que ter o contrato social, e o contrato social já prevê isso, tá? Já prevê esse tipo de desistência. Participação na gestão. Os sócios devem se envolver ativamente na gestão e na tomada de decisão e na condução dos negócios. O que acontece? A gente acabou de falar aqui na página anterior da desvantagem da complexidade na tomada de decisão, porque entra em conflito. E aqui, ao mesmo tempo, é uma obrigação e uma responsabilidade de cada sócio. Porém, quando você coloca no contrato quem vai tomar a decisão, é essa pessoa que tem que estar participativa. Muitas vezes acontece do sócio entrar com os recursos financeiros e o outro entrar com a responsabilidade, só que esse cara que entrou com a responsabilidade, com conhecimento, não toma boas decisões. E isso tem que estar em contrato também para que você não perca o seu dinheiro, você que é investidor de dinheiro. E você que é o cara que toma conta do negócio, você tem que cumprir aqui a sua responsabilidade e a sua obrigação de tomar boas decisões em função do negócio. Não é em função da sua vida pessoal, é em função do negócio. Prestação de contas, extremamente necessária. Não existe sociedade que não tenha prestação de contas. É obrigação prestar conta. Sócio que trabalha, sócio do know-how, sócio que é investidor, eles têm que sentar periodicamente e prestar conta, bater tudo. O que foi gasto, o que foi faturado e o que foi lucro. Não é que vai dividir lucro toda vez que senta, mas periodicamente. E eu considero importante fazer isso com o fechamento de cada caixa mensal, no máximo a cada 3 meses. A divisão de lucros é outra coisa, tá? Não estou me referindo aqui a que você vai ter que dividir a cada 3 meses ou ao todo mês. Mas você tem que prestar conta periodicamente. Faça o que for melhor para você. Tem empresas que é melhor com mais tempo, tem empresa que é melhor com menos tempo. A divisão de sociedade, a divisão do lucro, eu recomendo que seja de 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. Essa é a minha recomendação. Porque dividir lucro todo mês dá muito trabalho, a depender do negócio. E também trabalhar com boa fé. É fundamental que os sócios ajam com transparência, lealdade uns com os outros. Cara, você tem que ser uma pessoa boa. Você tem que ser uma pessoa leal aos seus princípios e aos seus negócios. E principalmente a você mesmo. Então isso aqui nem se discute. Se você for agir de má fé, primeiro de tudo que você vai quebrar contrato. Presta atenção nisso. E vamos lá, o processo, para finalizar aqui, o processo de constituição de uma sociedade. Como que funciona isso, Jorge?
Primeiro de tudo, você tem que ter o planejamento. Não existe um negócio sem planejamento. Cara, não existe planejamento na sua cabeça. Planejamento ele tem que estar no papel. Você tem que definir qual é o tipo de sociedade, definir os sócios, definir qual é o capital que você precisa, o capital social, definir o planejamento do negócio, como que você vai faturar, o que é o negócio, para quem você vai vender, o que você vai vender. Então exige um planejamento estratégico completo. Não adianta começar e achar que vai dar certo sem você ter um caminho a seguir. Depois de tudo, você tem que ter um registro na junta comercial. Isso aqui é a parte da contabilidade. É onde entra a formalização do contrato social, não pode deixar de existir, e o registro na junta comercial. O contrato social ele pode ser feito por um advogado especializado em direito empresarial, pela tua contabilidade, ou você pode ter um modelo de contrato e trabalhar esse contrato junto com a tua contabilidade, tá? Não tem problema nenhum você ter um modelo aí, estudar o modelo, colocar todas as tuas cláusulas com base nesse modelo e aí apresentar para o contador, para o advogado e ele vai validar. Ele vai validar aquele modelo e tudo bem, não tem problema nenhum. E aí a contabilidade vai registrar na junta comercial a sociedade de vocês para que ela tenha valor na lei. E por fim, a terceira etapa aqui, que é a legalização, que é exatamente isso. E aí, além de estar já com o contrato social, você vai obter o alvará de funcionamento, dependendo do teu município, do teu negócio, para a atividade da tua empresa. A maioria das empresas precisa, alvará de bombeiro, licenças, enfim. Aqui a parte da legalização, a contabilidade vai fazer isso com você, tá? Então, abrir uma sociedade empresarial, abrir uma empresa, ela requer alguns passos. Não é MEI, empresa não é MEI, MEI não é empresa, empresa não é MEI, MEI não é empresa. MEI é um profissional autônomo, MEI controla o próprio CNPJ, paga os próprios impostos, não precisa, entenda, MEI não precisa de pagar contabilidade, tá? Quando você fala de sociedade, obrigatoriamente você tem que ter uma contabilidade e tem que passar por todos esses processos que eu te mostrei agora aqui. Então, não vai para uma sociedade onde o CNPJ é MEI. Não existe isso. Não existe. Não tem como comprovar legalmente. Só vai para uma sociedade quando você passar por esses processos que eu te mostrei hoje aqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Comenta, faz a tua pergunta. Eu respondo 100% das perguntas. Tanto aqui quanto lá na outra rede, pode me mandar no direct. Não me manda no WhatsApp. Não adianta você me mandar pergunta no WhatsApp, que eu não vou responder pelo WhatsApp. Eu vou responder aqui nos comentários do vídeo ou lá na outra rede. Me manda o direct que vai dar certo, eu vou te responder. Fica atento, toda quarta-feira vídeo novo. Um abraço e eu te espero na próxima semana. Cuida bem do teu negócio e até lá.